Pessoal, minha Bíblia está aberta no livro de São João, capítulo 8, versículo 36, diz assim: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Então, com esta palavra, eu quero dizer a todos presos que vocês são presos por não conhecer esta palavra, certo? E não obedecer aos mandamentos do Senhor. Mas como assim, pastor Alfredo? É que Satanás, o diabo, há muito tempo, ele vem enganando as pessoas. Todas as pessoas que não buscam a Deus, o inimigo engana. Correto? Como é que ele engana? A pessoa vai cometendo um delito aqui, um delito ali, e vai indo, e vai indo, e vai tendo amizades não condizentes com a palavra de Deus, né? Vai tendo relacionamento com pessoas que não têm a direção de Deus e termina nisso aí. Na realidade, ele é um escravo de Satanás, né? Toda pessoa que se envolve com essas coisas, a tendência é atrair demônios, a tendência é atrair cada vez mais espíritos malignos, certo? Então, a guerra dos presos é contra os espíritos malignos, constantemente, diariamente, de dia e de noite, certo? Bom, para início de conversa, para melhorar a situação, aceitar Jesus, procurar conhecer a lei de Deus e a lei dos homens. Muitas leis, certo? Muitas leis complica, né? A lei de Deus é uma lei correta, uma lei justa, uma lei perfeita, uma lei que ultrapassa a lei do homem, uma lei de misericórdia, certo? Muitos presos não conhecem a lei. Depois que ele sai do presídio durante 2 anos, que ele está em perfeitas condições, isto é, mesmo que ele não esteja trabalhando, mas se ele estiver trabalhando, melhor ainda, né? Carteira assinada, que tenha testemunha, ele procurando a lei, ele consegue limpar o nome dele. Então, muitos não sabem disso, certo? Outra coisa que é importante saber é que dentro do presídio a pessoa tem bastante tempo para pensar, para refletir, para programar, para ter uma vida diferente fora do presídio, certo? É muito importante isso, porque o cérebro ele fica estagnado se a pessoa não pensar em coisas boas, se ele não ler, se ele não trabalhar numa área que os pensamentos deles começam a evoluir. Eu vou explicar uma coisa, por exemplo. Quando a pessoa está parada, ele está parado, ele está descansando o cérebro dele, está em férias, ele está descansando. Se ele estiver trabalhando, o cérebro dele está sempre trabalhando. Então, vamos dizer assim, ó, se ele trabalha numa firma que tenha pouca máquina, certo? E ele tem que operar as máquinas, ele está tranquilo, porque tem poucas máquinas para trabalhar, certo? Mas se ele vai numa outra empresa trabalhar e tem várias máquinas em pouco tempo, ele tem que se adaptar àquela empresa com várias máquinas, certo? Com pouco tempo. E ele consegue. Por quê? Porque Deus deu inteligência ao homem, Deus deu sabedoria ao homem. Então ele consegue fazer vários serviços, várias atividades naquelas máquinas. Por quê? Porque ele se programou. O pensamento dele, a mente dele trabalhou, ele conseguiu aprender todas aquelas atividades, ele conseguiu trabalhar, certo? Ele conseguiu aprender e trabalhar e ser um bom profissional naquela área. O que eu quero dizer com isso? O preso, se ele está no presídio, ele não está fazendo nada, a mente dele começa a entrar num certo descanso. Ele não aprende nada, ele não tem evolução. A mente dele não tem evolução.
Aí se ele ouve coisas que não é bom, coisas só do mal, a tendência dele é ficar com aquilo na cabeça e vai pro coração. Tá entendendo? Então não é bom isso. O que é bom é a pessoa ter um comportamento para sair daquele trabalho, ter umas atividades fora, certo? Ainda que esteja preso de noite e trabalhe de dia, ter umas atividades diferenciadas. Quando sair do presídio, procurar estudar, procurar ocupar a mente dele em coisas boas, procurar uma igreja, procurar conhecer a Bíblia, ler a Bíblia, porque a Bíblia traz libertação, a Bíblia traz muitas promessas só em ler. Só em ler a palavra de Deus, a pessoa já tem ânimo, já tem coragem, já tem pensamentos bons, já consegue fazer uma oração por dentro da Bíblia, já conhece várias promessas. Então tem muita coisa mesmo que o preso precisa se inteirar, ele precisa saber. Ele precisa saber que existe um Deus vivo, um Deus que faz obras grandes, um Deus que tem misericórdia, um Deus que tem amor, mas um Deus que faz justiça também. Ele precisa entender que a humanidade sofrerá um juízo. Ele precisa entender, e é só a Bíblia que vai trazer isso. É a palavra de Deus que ele vai conseguir entender esses grandes mistérios, né? Porque tem muita gente aí que está brincando, tá? Até os governadores estão brincando com a palavra de Deus, estão brincando com os crentes, entendeu? Estão brincando, vão fechar as igrejas, vão perseguir os crentes. Não é por aí, não é por aí mesmo. A terra, o alimento que está sobre a terra, a misericórdia de Deus ainda é porque o povo de Deus, Deus não levou o povo de Deus. Porque no momento que levar o povo de Deus, isso aqui vai se tornar no inferno, certo? Isso aqui vai se tornar numa tribulação, numa perturbação. Os demônios vão tomar conta, certo? Quando o povo de Deus sair dessa terra, os demônios vão tomar conta. E aí? O que vai acontecer com esse povo? Então, vamos aproveitar, vamos ler a Bíblia, vamos procurar as leis de Deus, certo? Vamos procurar entender as leis da terra para ter uma liberdade, para viver uma vida feliz, uma vida com honra, uma vida digna diante de Deus. Tá bom, pessoal? Isso é, isso é muito maravilhoso. Ainda que ganhe pouco, mas melhor é o pouco com Deus que o muito sem Deus. Aprenda isso. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém?